Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula aqui vamos ler aqui a avaliação avaliação de aprendizagem em processo, AP1201. Então vem comigo aqui, ó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já dá uma bisoiada aqui no canal, vê a quantidade de vídeos que tem aqui e, mano, mereço ou não mereço seu like, mereço ou não mereço sua inscrição. Então se inscreve, ativa as notificações e fica comigo para sempre, ó. Texto 1. Muitas dietas pregam o corte de carboidratos da alimentação para emagrecer de forma mais rápida, mas esses alimentos são responsáveis por dar energia, por isso não devem ser eliminados da dieta, especialmente se você malha. Se a ideia é perder peso, invista em carboidratos do bem, como a batata doce. Queridinho de fisiculturistas e atletas, esse tipo de batata não é recomendado apenas para quem pratica alguma atividade física. Eu não tô entendendo aqui porque batata não é feminino. Por que tá falando assim, queridinho, recomendado? Esse tipo de batata não é recomendado, tá certo. Mas agora queridinho não, né? Queridinha, né? Esse tipo de batata. Se estivesse falando do tipo de carboidrato, que é masculino, tudo, sei lá, vamos continuar lendo aqui. Ela tem um baixo índice glicêmico, ou seja, a energia contida nela é liberada gradualmente no organismo, aumentando a sensação de saciedade, explica a nutricionista Elaine Fontes. Além disso, segundo a nutricionista Renata Fidelis, a batata doce apresenta maior teor de vitamina A e de cálcio do que a batata normal. Com apenas 116 calorias a cada 100 gramas, a batata doce costuma ser associada ao frango para potencializar o rendimento do treino. O frango é uma proteína de alto valor biológico, portanto o ideal é comê-lo com a batata doce 2 horas depois do treino para ter o benefício, explica Fontes. No entanto, Elaine Fontes alerta que esses alimentos não devem ser os únicos ingredientes das refeições. O processo de emagrecimento não pode ter perdas. A pessoa emagrece porque está ingerindo menor quantidade de calorias, mas é preciso variar o grupo de nutrientes, afirma. A pessoa pode comer o frango e a batata doce 2 vezes por semana e buscar outros alimentos com índice glicêmico baixo, completa. As nutricionistas ressaltam que a batata deve ser cozida. A pessoa também pode consumir a batata doce assada, na sopa ou como purê. E quem estiver cansado do alimento pode trocá-lo pela mandioca, que também é uma ótima fonte de carboidratos, ainda que com menor teor de vitamina A, revela Fidelis. E a pergunta é, nesse texto, no trecho, é uma proteína? Quarto parágrafo, a forma verbal destacada está na terceira pessoa do singular devido a uma relação de concordância com o rendimento do treino, o frango, a batata doce, o processo de emagrecimento, a pessoa. Então, é uma proteína, acho que é o frango que está falando, né? Quarto parágrafo aqui, ó, quer ver? Quarto parágrafo, 1, 2, 3, quarto parágrafo, o frango é. Tá aqui, ó. O frango é uma proteína de alto valor biológico. Portanto, é o frango. Para defender a sua ideia, o autor desse texto utiliza como estratégia argumentativa os argumentos de senso comum, dados estatísticos, opiniões de especialistas, relatos de experiências pessoais, resultado de estudos científicos. Lembra quem que ele estava citando toda hora aí no texto? Não é a nutricionista? Cadê a nutricionista? Fidelis Fontes, Fidelis Fontes. Cadê? Elaine Fontes. Elaine Fontes que tá falando, né? A nutricionista aí, ó. Então, é um especialista falando, então vamos botar fé que o especialista aqui tá falando. Reciclagem. A partir da década de 1980, a produção de embalagem de produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos. Muitos governos ONGs estão cobrando empresas posturas responsáveis. O crescimento econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente. Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo, reciclagem de alumínio e papel já são comuns em várias partes do mundo. No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente, também gera riquezas. Os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel, o plástico. Mais reciclados, hein?
Essa reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. O alumínio pode ser reciclado com um nível de reaproveitamento quase 100%. Derretido, ele retorna para as linhas de produção das indústrias e embalagens, reduzindo os custos para as empresas. Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento populacional, têm encontrado dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente correta nas escolas, muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em suas residências. Assim como nas cidades, na zona rural, a reciclagem também acontece. O lixo orgânico é utilizado na fabricação de adubo orgânico para ser utilizado na agricultura. Como podemos observar, se o homem souber utilizar os recursos naturais da natureza, poderemos ter muito em breve um mundo mais limpo e mais desenvolvido. Dessa forma, poderemos conquistar o tão sonhado desenvolvimento sustentado do planeta. O trecho derretido, ele retorna para as linhas de produção das indústrias e embalagens. O terceiro parágrafo, o termo em destaque refere-se ao alumínio, claro, né? Qual é a ideia defendida nesse texto? A poluição do solo deve ser diminuída significativamente. A reciclagem é uma solução economicamente e ambientalmente correta. As indústrias reduzir o custo de risco de produção dos materiais, o aumento da fabricação de produtos descartáveis. Os centros urbanos encontram dificuldades para instalar depósitos de lixo. Então, a ideia defendida é que a reciclagem é uma solução viável, né? Pois bem. Grande Sertão Veredas, olha esse texto aí, esse livro é muito louco, hein? Por tudo eram fogueiras de se a cozinhar. Fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita. O cheiro bom da carne do espeto, torrada de se assando, abastatas e mandioca, sempre quentes no borralho. A farinha e rapadura. As mantas de carne Ceará, ao tanto que a carne do sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saíam alguns e retornavam, tocando uma res, que repartiam. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo, abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Senti padecida a falta do São Gregório, bem que a minha vidinha lá era mestra. A característica formadora da cultura brasileira apresentada nesse texto é a apreciação do clima tropical, a bravura característica do povo, a referência às festividades folclóricas, a religiosidade da população, a valorização da cultura regional. Aliás, da culinária, né? Bom, o texto aí você viu que falou de comida pra caramba, né? Mantas de carne Ceará, mandioca, espeto, carne no espeto, não sei o que, cadê? Frango com quiabo. Então, a valorização aí, realmente, da culinária regional. Sobre a amizade em tempos de vida adulta, ou sobrevivendo às irreais expectativas criadas por Friends. Já fazia algum tempo que eu estava com vontade de escrever sobre as expectativas irreais de amizades que séries como Friends colocaram na nossa cabeça. Para algumas pessoas aquilo pode até ser a realidade, mas para a grande maioria acredito que não. A vida adulta não permite que você consiga reunir seus 5 amigos em um café simplesmente para bater papo. No mínimo teria um trânsito para impedir que um chegasse, o outro teria que ir ao mercado e fazer uma faxina na casa. Talvez algum nem sequer fizesse do bate-papo do café uma prioridade, porque está focado na carreira, porque está simplesmente cansado e quer ir para casa. Já cansei de ouvir pessoas dizendo que podem passar anos sem falar com um amigo, mas continuam sentindo a mesma amizade. E quando se encontram, a conexão funciona com a mesma força que antes. Para mim, isso não existe. No meu mundo, a amizade é construção constante. É a disposição para estar lá e acompanhar as mudanças de alguém, enquanto você muda também. Vocês vão reajustando as compatibilidades conforme o caminho. Se não existir essa contínua tentativa de reajuste, é muito fácil se perder de alguém. Mais uma vez, essas concepções são minhas e funcionam para mim. Um tempo atrás, lembro que rolou uma polêmica na internet porque houve uma valorização generalizada das pessoas que se abrem, que mandam mensagem, que chamam para sair, pessoas que são vamos. E surgiu um grupo que disse, peraí, não é bem assim, nem todo mundo tem essa facilidade de manter contato e ser vamos. Mas isso não quer dizer que a gente não se importe.
É a verdade mesmo. As pessoas têm formas diferentes de mostrar que se importam, de cultivar afetos, de se relacionar. Não existe uma forma certa, mas existe certamente compatibilidade. Se eu valorizo o contato constante, é claro que eu vou ter dificuldade de manter amizade com uma pessoa que nunca encontra tempo para sair comigo. Como se fosse uma faxina no armário, às vezes a gente precisa experimentar todas as nossas roupas para ver o que ainda cabe, o que precisa de ajustes e o que já não dá mais certo. E se não dá mais certo, então o melhor é mesmo se desapegar. E o lado bom é que, assim como é mais fácil encontrar roupas quando se conhece o próprio corpo, fica bem mais fácil encontrar amizades compatíveis quando a gente aprende a reconhecer e acolher as nossas próprias necessidades. Nesse texto aí, no trecho C, não existir essa contínua tentativa de reajuste, é muito fácil se perder de alguém. No segundo parágrafo, o termo destacado foi utilizado para apontar finalidade, estabelecer condição, indicar consequência, marcar temporalidade, mostrar concessão. Então, ó, se não tiver isso aqui, pode acontecer o quê? As pessoas se perderem. Então, aí para mim é condição. Estabelecer condição. No último parágrafo desse texto, para defender a ideia de que fica mais fácil encontrar amizades compatíveis quando aprendemos a conhecer nossas próprias necessidades, o autor utiliza um argumento baseado em alusão histórica, citação da autoridade, comparação, dados de pesquisa, exemplificação. Ele usa a exemplificação, né? Está falando, tá comparando com o texto, com a guarda-roupa, né? Com as próprias, com roupa lá, não sei o quê. Então ele está exemplificando. É isso? Alusão histórica, citação de autoridade, comparação. Na verdade, ele está comparando, né? Então vamos mudar, comparando. Tá comparando aí com o guarda-roupa dele lá, com as roupas velhas lá. Comparação. Então comparou a amizade com o guarda-roupa com as roupas velhas, que ele vai jogar fora, né? É isso, né? No último parágrafo desse texto, para defender a ideia que fica mais fácil encontrar amizades compatíveis quando aprendemos a reconhecer nossas próprias necessidades, o autor utiliza um argumento baseado em... Pior que ele deu o exemplo do armário, né, velho? Isso pra mim é um exemplo, cara. Tá comparando, vamos comparando, tá comparando, vai. Metade de vocês coloca comparando, metade coloca exemplificação, pra ver aí quem que tá certo depois, hein? A brasileira Sandra Maria Feliciano Silva, 51 anos, moradora de Porto Velho, Roraima, ou Rondônia, nunca lembro se é Roraima, se é Rondônia isso aqui, mas é Rô, né? Está entre os 100 candidatos pré-selecionados para uma missão que pretende colonizar Marte em 2025, informou a Fundação Mars On, que organiza a expedição. De um total inicial de mais de 202 mil candidatos inscritos em 2013, apenas 100 restaram na terceira seletiva de Mars On. Uma segunda fase de seleção já havia reduzido esse número para 1.058 candidatos. O grande corte de candidatos é um passo importante para sabermos quem tem as qualidades certas para ir a Marte, disse o comunicado Bas Lands, cofundador e diretor executivo da fundação. No perfil divulgado pela Mars One, Sandra afirma ser formada em administração e direito. Ela também é professora, especialista em segurança pública. A candidata também mantém uma página no Facebook sobre aquários. Ela escreveu um livro de ficção chamado Os Ancestrais, publicado em dezembro do passado. Entre os temas de interesse dela estão astronomia, física, biologia, administração de crises e ecologia dos sistemas fechados. Em um vídeo divulgado pela Fundação, Sandra disse que tem a coragem e o espírito certos para participar dessa missão. Nesse texto, no trecho, a candidata também mantém uma página no Facebook sobre aquários. Se a palavra mantém fosse substituída pela palavra sustenta, a oração seria reescrita da seguinte forma: a candidata também sustenta a página no Facebook sobre aquários. A candidata também sustenta uma página no Facebook sobre aquários. A candidata também sustenta com uma página no Facebook sobre aquários. A candidata também sustenta em uma página no Facebook sobre aquários. A candidata também sustenta uma página no Facebook sobre aquários. Eu vou de sustenta uma página no Facebook sobre aquários. O que fazer com restos de alimentos? Para quem não sabe o que fazer com os restos de alimentos que sobram no almoço e não quer desperdiçar, aqui vão algumas dicas. Sobras como cascas de frutas e vegetais podem ainda conter nutrientes valiosos. Óleos vegetal pode servir para limpeza doméstica e resíduos orgânicos. Também podem até se transformar em adubo natural de alta qualidade para suas plantas. É preciso prestar atenção em cada etapa do consumo, desde a aquisição até o descarte, para evitar acúmulo de lixo desnecessário.
tanto em casa como nos aterros, na hora de fazer as compras, de preferência alimentos mais saudáveis e que contenham menos embalagens. As feiras livres são ótimas opções para adquirir verduras e legumes mais baratos e frescos. Use carrinhos de feira para evitar sacolinhas plásticas. Antes de categorizar o seu resíduo como rejeito e descartá-lo no lixo comum, lembre-se que ainda possui muito valor e pode ser reaproveitado. O resto também não é lixo. Pode virar uma rica fonte de nutrientes para o solo e suas plantas através da compostagem. Compostagem de resíduos. Compostar, por incrível que pareça, já é possível decompor naturalmente os restos de alimentos em sua própria casa, mesmo morando em apartamento, de um jeito prático e higiênico. Nos últimos anos, algumas marcas de composteiras, também conhecidas como minhocários, chegaram ao mercado com a missão de realizar essa tarefa. Nesses equipamentos é possível colocar frutas, verduras, legumes, sementes, borra de café, sobras de alimentos cozidos ou estragados, sem exageros, e cascas de ovo. Materiais como saquinhos de chá, serragem, graveto, papelão, papel, jornal, palito, fósforo também podem entrar na composteira sem problemas. Porém, o mais indicado para jornal, papelão é a reciclagem. Carnes de qualquer espécie, casca de limão, laticínios, óleos, gorduras, frutas cítricas em excesso e sal em excesso não podem ser compostados. E aí, já se inscreveu no canal? Ativou as notificações? Espero que sim, né, mano? Espero que sim, pô. Tô lendo aqui pra vocês a prova, né, meu? Faz isso por mim, me ajuda que eu te ajudo. Qual é o tema desse texto? Atenção dada ao acúmulo de lixo doméstico, a possibilidade de compostar as sobras de alimentos, a vantagem de óleo vegetal para a limpeza doméstica, os alimentos saudáveis vendidos nas feiras livres, os nutrientes presentes nas cascas das frutas. Bom, o texto aí é sobre compostagem, né? Então, a possibilidade de compostar sobras de alimentos. Neste texto, no trecho descartá-lo, o termo destacado refere-se a adubo natural, almoço, carrinho de feira, óleo vegetal, resíduo. Eu acredito que seja resíduo, mas vamos dar uma olhada lá, vai. Terceiro parágrafo, descartá-lo. 1, 2, 3. Antes de categorizar o seu resíduo, né? Como rejeito e descartá-lo, quem é o resíduo. Começar de novo sempre é possível. Recomeçar algo que terminou pode parecer um contrassenso. Contudo, por vezes interrompemos algo que pode ser recomeçado. E por vezes com resultados satisfatórios, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação daquilo que se pretende terminar. Quantas vezes na vida somos obrigados a recomeçar alguma coisa que deixamos para trás, que pode ser um projeto de vida adiado por circunstâncias ou pode ser um romance que não deveria ter sido interrompido e até mesmo pode ser simplesmente aquela pizza que deixamos de comer no sábado, como também pode ser aquilo que alguém precisava ouvir, mas nos calamos. Sempre devemos analisar muito bem antes de parar com alguma coisa, ou seja, dar aquele famoso tempo que nos permitirá pensar melhor. Ocorre que muitas vezes esse tempo será apenas perda de tempo e poderemos ficar para trás. Podemos estar tranquilos em um emprego e surgir uma proposta interessante. Se perdermos tempo dando-nos um tempo, poderemos perder a ocasião, mas se nos precipitarmos, estaremos trocando o certo pelo duvidoso, sendo essa sempre a nossa maior dúvida, pois poderá estar aí a nossa oportunidade para aquela mudança sonhada. É aí que entra a ação da famosa ponderação e pesar bem pesado os prós e os contras antes de algo decidir. Por vezes, saímos para tentar a vida nova, mas devemos deixar a porta aberta para um eventual retorno, nunca sendo aconselhável uma saída traumática que nos feche aquela porta. Sempre deveremos procurar acordos amigáveis, seja para um emprego, seja para uma amizade. Não é interessante deixar portas fechadas atrás de nós, pois nunca sabemos quando será preciso começar de novo. No primeiro parágrafo desse texto, aí no trecho, pois o tempo dado pode propiciar uma boa reavaliação, o termo destacado foi utilizado para apontar uma adição, indicar uma conclusão, introduzir uma oposição, marcar uma alternância, sugerir uma explicação. Para mim é sugerir uma explicação, né? Ele vai falar. Quer ver onde que é isso aqui? No primeiro parágrafo, né? Vamos ver. Recomeçar algo, né? Não sei o que lá. Por vezes com resultados satisfatórios, pois, né? Por quê? Porque os resultados podem ser satisfatórios? Porque o tempo dado propicia boa reavaliação daquilo que se pretende terminar. Então, eu vou de uma explicação.
O último parágrafo desse texto se organiza com base na ideia de que devemos escolher com cautela os alimentos, devemos manter um bom relacionamento com as pessoas, mesmo que não tenhamos mais contato com elas, devemos ponderar os prós e os contras de um novo emprego antes de aceitar uma nova oportunidade, precisamos interromper nossos relacionamentos amorosos, precisamos mudar de emprego com frequência. Bom, devemos então ponderar, né, mano? Os prós e os contras antes de você tomar uma decisão. Reflexão sobre o uso da internet. Atualmente a internet é uma imensa biblioteca virtual. Na verdade, seu conceito vai além de biblioteca, pois é o espaço em que, além de pesquisar, pode-se escrever, publicar, trocar informações, produzir em colaboração, gerar conhecimentos, isto é, o que está sendo chamado de Web 2.0. É mais um canal de conhecimento, de trocas de buscas. É um artefato tecnológico que facilita despertar a motivação dos alunos pelas novidades, funcionalidade, praticidade e principalmente pelas inúmeras possibilidades de pesquisa que lá se encontra. Uma das grandes contribuições da internet é a oportunidade das pessoas vivenciarem a emoção de buscar o conhecimento. O uso dessa ferramenta deve ser feito o mais cedo possível, porque é uma habilidade essencial para o trabalho profissional futuro. Ensinar e aprender com a internet inclui muitos ganhos para os envolvidos no processo. A mesma dinamiza e facilita o fazer pedagógico, possibilitando, entre outras coisas, acesso a uma imensa variedade de informações e conhecimentos, páginas educativas, softwares que ajudam a pesquisa escolar, comunicação e interação com outras escolas, o que proporciona estímulo para a pesquisa, a leitura e a escrita, desenvolvimento de autonomia, do aprendizado individualizado, do raciocínio lógico, de trocas de experiências entre os envolvidos e o ato de ensinar e aprender, da capacidade de comunicação e socialização, etc. O momento vivido pela sociedade exige que o cenário educacional não ignore ou subestime a influência positiva deste canal de conhecimento na vida das pessoas. Faz-se necessário frisar que o uso da internet na educação precisa de orientação, de bom senso na escolha das páginas mais úteis e melhor elaboradas. Inclusive, o canal aqui é um dos melhores conteúdos aí que você vai encontrar para você se dar bem na escola e aprender o que você tem que aprender. Fica a dica. Para que, no uso desta tecnologia, o aluno possa navegar com segurança e autonomia, é fundamental que os pais e os professores se unam, a fim de protegê-los acompanhando e participando das atividades, conscientizando-os dos feitos maléficos de alguns conteúdos ali expostos, orientando-os na localização de conteúdos de qualidade que podem ser transformados em conhecimentos úteis. Isso exige que o aluno seja educado para utilizar a internet sem cair em armadilhas. Então, fica a dica aí, indica o meu canal para os seus amigos, pois aqui é um conteúdo de qualidade que vai te ajudar, né? No segundo parágrafo desse texto aí, qual foi a estratégia argumentativa utilizada pela autora? Alusão a acontecimentos históricos, apresentação de dados estatísticos, citação de argumentos de especialistas, divulgação de um experimento científico, exemplificação dos benefícios da internet. Eu vou de exemplificação dos benefícios da internet. Qual é o assunto desse texto? A ideia da internet como uma imensa biblioteca virtual, a internet como forma de união entre os pais e professores, a utilização da internet como ferramenta para a educação. Utilização da ferramenta para a educação. Armadilhas da internet, possibilidade de desenvolvimento e autonomia na internet. Um italiano bem brasileiro. Ele nasceu na Itália em 1798, mas se naturalizou brasileiro e foi uma das mais importantes figuras históricas do jornalismo do Brasil, Giovanni Battista Libero Badaró. Era filho do médico Andrea Badaró e, seguindo os passos do pai, formou-se em medicina em 1825. Por conta da situação política da Itália, na época, Libero Badaró imigrou para o Brasil em 1826, indo morar na cidade de São Paulo em 1826. Tornou-se professor na Faculdade de Direito de São Paulo e um importante jornalista porque era muito estudioso, não só da medicina, mas também dos assuntos da política. Ele se inspirava nos autores do Iluminismo, acreditando que a razão humana e a ciência poderiam promover o progresso da humanidade. Para ele, o poder dos reis tinha que ser limitado, pois, por isso, Libero Badaró escrevia artigos de oposição ao imperador Dom Pedro I e contra diversas autoridades de São Paulo, como Cândido Ladislau Japiaçu, seu principal adversário político. No ano de 1830, Badaró defendeu um movimento político que derrubaram o rei da França, Carlos X. Comentava que o Brasil tinha de passar por processo semelhante comparado a Dom Pedro I com o monarca francês. No título desse texto, a expressão "um italiano bem brasileiro" refere-se a Andrea Badaró, Cândido Ladislau, Carlos X, Giovanni Battista Badaró, né? Andrea Badaró é o pai dele, né? Giovanni Battista Badaró é o cara que tá falando do texto aqui, quer ver? Filho de Andrea Battista Badaró, tá? Nasceu na Itália. Naturalizado brasileiro é o Giovanni Libero Badaró. Amigos imaginários.
Almoçamos juntos em um restaurante e às vezes tomamos um café. Em raras ocasiões acertamos as agendas para ir ao cinema um happy hour, sempre curta. Daí a pouco já estamos cada qual na sua casa, não mais do que isso, há anos, mas esses encontros quase regulares acabaram criando entre eu e ela uma amizade cheia de bons segredos e silêncios. Nunca fui à casa da minha amiga, nem ela foi a minha. E mais, nem conhecemos os amigos e amigos um do outro. Ela me fala de alguns e eu faço o mesmo sobre os meus, mas são turmas diferentes, que nunca se encontram e talvez tenham pouco a se dizer quando se encontrarem. Bons amigos, ela e eu talvez um pouco solitários. De repente ela me contou, enquanto almoçávamos no restaurante, que eu havia sugerido que há anos tinha alguns amigos imaginários. Eu dei uma gargalhada tão alta que as pessoas da mesa próximas voltaram para ver o que acontecia. Amigos imaginários? Tu? Que bobagem! Disse eu, enquanto continuava a rir. Ela não riu, permaneceu séria como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas eles existem, explicou, tentando a serenidade que minha risada não deixava. Tu, por exemplo, és um deles. Então eu ri ainda mais alto, uma gargalhada que não conseguia parar, e o olhar dela para mim era de um desapontamento profundo. De uma amiga que de repente se tornar, de uma amizade que de repente se terminava. E eu só fazia gargalhada daquela grande bobagem. Mas quando olhei para as minhas mãos, percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. O desfecho dessa história acontece quando o narrador descobre que é um amigo imaginário. Colocou acerta logo na primeira. O narrador disse que amigos imaginários são bobais, o narrador debocha, né? O narrador sugere restaurante para mim. Qual trecho desse texto apresenta um fato? Uma amizade cheia de bons segredos. Talvez um pouco solitários, disse eu enquanto continuava a rir. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Um fato. Talvez um pouco solitários, disse eu enquanto continuava a rir. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Shhh. Trecho do texto que apresenta um fato. Mano, vou ver o que é fato aqui, mano. O que é fato? Porque na outra prova falou de fato, sempre tá perguntando de fato, mano. Mas, de repentemente, eu tenho uma ideia de fato. Fato. Nada a ver, né? Fato verídico, deixa eu ver aqui. Exemplos de fato, vai, vamos ver aqui. O que é um fato? Realidade que pode ser comprovada, verdade. A fiscalização das barras, tá? Fato é a verdade. Então vamos ver aqui. Uma amizade cheia de bons segredos. Talvez um pouco solitários. Só a verdade, pô. Disse eu enquanto continuava a rir. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Pô, pra mim tudo aqui é fato. Eu já não sei, essa daqui eu não sei, viu, caramba? E o tempo tá passando, peraí. Pô, não sei o que é fato. Almoçamos juntos. Cheios bons silêncios, segredos, amigas diferentes. Bom, fato é algo verídico, né? Algo verídico aí, deixa eu ver. Uma amizade cheia de bons segredos. Pode ser um fato. Talvez um pouco solitários. Disse eu enquanto continuava a rir. Vou colocar essa daqui porque eu não sei. Pra mim tudo aí é fato. Não sei o que é fato, pô. No dicionário aqui que eu achei aqui, não vi. Não entendi nada. O que é um fato social? Não, fato social não. Exemplo de fato, dicionário. Eu sou uma. De fato, sem fé é impossível. Deixa eu ver aqui. Esse fato pode ser provado. Enfim. Bicho preguiça. Parece um macaco muito peludo e sempre pendurado nas árvores, mas é muito parado para ser um macaco. Leva a vida em câmera lenta. O danado do bicho preguiça. A preguiça é um mamífero sem dentes que vive pendurado nas árvores brasileiras. Elas têm o rosto pequeno e parecem que estão sempre sorrindo. As preguiças só comem uma coisa: folhas de embaúba, uma árvore que, por isso, ficou conhecida como árvore da preguiça. Esses bichos são assim preguiçosos por causa do calor. Como eles têm o corpo coberto de pelos grossos, não podem se agitar muito porque senão soam para valer. Não existe apenas um tipo de preguiça, algumas são acinzentadas e têm 3 dedos, como os da espécie Bradius tricotilus
É isso aí que você leu aí. As preguiças da espécie, essa coisa aí, tem apenas 2 dedos. Uma outra espécie, essa aqui, conhecida como bicho preguiça de coleira. Tem pelagem amarelada e faixas negras na nuca. A preguiça de coleira está ameaçada de extinção. Nesse texto, o uso das expressões, isso aqui no parágrafo, é comum em artigos científicos, certas regiões do país, conversas de amigos, textos jurídicos, artigos científicos, né? Que é o nome científico aí da espécie, justamente. Gigante azul gelado. Imagine ligar a televisão e ouvir a seguinte notícia: previsão de temperatura máxima para hoje, 196 graus negativos. Isso seria possível se você estivesse acompanhando notícias sobre um enorme planeta gelado que fica bem longe da Terra, Urano. Urano é o sétimo planeta do sistema solar e está a cerca de 3 bilhões de quilômetros do Sol. O diâmetro gigante gelado é 4 vezes maior que o da Terra e sua massa é 15 vezes maior que o do nosso planeta. Ele foi o primeiro planeta do sistema solar a ser descoberto por meio de um telescópio. Como Saturno e Urano também têm anéis. No total são 10, formados por partículas de poeiras encontradas em torno do planeta. Como essa poeira foi parar lá, os astrônomos acreditam que essas partículas são restos de um satélite que se aproximou tanto de Urano que se rompeu. Os restos desses satélites começaram então a girar em volta do planeta. Urano se diferencia dos outros planetas do sistema solar por ter o eixo de rotação muito inclinado. O gigante azul está bem tombado. Tem inclinação de 83 graus. Na prática, isso gera estações do ano primavera, verão, outono e inverno muito longas. Em Urano, cada parte do planeta é iluminado por 21 anos. Então, cada estação dura 21 anos. Qual o tema do texto? Duração das estações do ano, a existência dos anéis de Saturno, as características do planeta Urano, as notícias sobre previsão do tempo. Características do planeta Urano, né? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas, embora os garotos, né, tivessem de vez em quando passar uns dias lá no sítio. Nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam de cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais e se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem juntos. Assim, eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado porque o mais novo despertou feito um maluco e gritava desesperadamente: Socorro! Eu não estou sentindo minha perna. Eu perdi a minha perna. Eu belisco a minha perna e não sinto nada. Foi quando o irmão mais velho resmungou irritado: Vai dormir, garoto. Você vai ver se continuar me beliscando a minha perna. Bom, no final dessa história, o irmão mais velho achou que havia perdido a própria perna, ficou irritado com o irmão mais novo, gritou desesperadamente e pediu socorro. Esse texto aqui é de sexto ano, né, mano? Pegar uma informação implícita aí, ó. O irmão mais velho aqui, ó, cadê, ó? Vai dormir, garoto. Se continuar beliscando minha perna, você vai ver. Aquela limpadinha na garganta, né, mano? Estará o e-mail com os dias contados? Correio eletrônico já está perdendo espaço para os SMS, os blogs, microblogs e as redes sociais. Afinal, o e-mail está chegando ao seu limite? Não é bem assim. A ideia é que ele vá sendo substituído aos poucos por outras ferramentas de comunicação que demandem menos atenção, desperdicem menos tempo e tornem mais prática a comunicação entre pessoas. De acordo com César Taurion, diretor da Novas Tecnologias Aplicadas BM Brasil, falar em morte do e-mail é dramático demais. Taurion concorda, porém, que há um processo já em curso de substituição tecnológica, um ciclo de fragmentação das comunicações que fará com que o e-mail deixe de ser a principal forma de ligação entre as pessoas na internet, para ser apenas mais uma ferramenta, assim como os microblogs, blogs, programas de mensagem instantânea e telefone celular. O uso do e-mail no âmbito pessoal vai cair muito nos próximos anos. No empresarial vai levar mais tempo, mas em 2 ou 3 anos os programas de mensagens instantâneas serão mais usados nas empresas que e-mails. Simplesmente porque o e-mail não é mais faz tudo, diz Taurion. Não dá para tirar do e-mail seu papel de destaque na história da internet e na transformação da comunicação humana. Foi ele responsável por quebrar barreiras geográficas. Pesquisas apontam um processo de abandono do uso do e-mail, lembra Taurion, citando o estudo que mostram que os Estados Unidos os jovens têm preferido as redes sociais para se comunicar, em detrimento do e-mail. Há ainda outro estudo que mostrou que nos Estados Unidos a idade média de quem usa e-mail é 47 anos. E que, para a nova geração, a chamada Y, o e-mail é apenas um vago conhecido. A pesquisa mais impactante, no entanto, foi feita pela Pew Internet American Life Project,
evidenciou que, enquanto 92% dos adultos americanos usam e-mail, apenas 16% dos adolescentes o fazem. E será justamente esse público o responsável não pela morte, mas pela diminuição do uso do correio eletrônico no futuro. Uma das pesquisas citadas mostrou que, enquanto 92% dos adultos usam e-mail, 16% dos adolescentes o fazem. Nesse texto, esses dados servem de argumento para defender a tese de que o e-mail desaparecerá em 2 ou 3 anos, o e-mail será cada vez mais usado nos próximos anos, o uso do e-mail chegou ao seu limite, o uso do e-mail vai diminuir no futuro. É isso, vai diminuir no futuro, né? Que está escrito aqui, ó, são responsáveis pela morte, não pela morte, mas pela diminuição do correio no futuro, né? 3. Helena. Era uma moça de 16 anos, delgada, magrela. Isso aqui é um texto que já caiu em outras provas, né? Do livro lá, Senhora, né? Não, Helena, tá? Face, o moreno, pêssego e tal, não sei o quê. No trecho, naquela ocasião, tingiam-na uns longes cor-de-rosas. O pronome oblíquo destacado refere-se a... Onde que tá isso aí? Tingiu-na, tá aqui, ó. A face de um moreno pêssego, imperceptível, penugem, tirava a cor. Naquela ocasião, tingiam-na. É a moça, né? É a moça aqui, ó. A moça. Pera aí. Tingiu-na. A face de um morango pêssego tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Naquela ocasião, tingia-na uns longes cor-de-rosa. A princípio, mais o rubros e abalo. As linhas puras... É ela mesmo. A face, né? A face. Vou de face, é face. Que tá falando aqui, a coisa mais perto aqui que tá falando é a face. Então vamos de face aqui, né? Sei lá, mano. Leia novamente o capítulo, não quero não. Nesse texto aí, o elemento da narrativa que se destaca é a personagem, a trama, o clímax, o espaço, o tempo. Tá destacando a personagem, né? Tá falando as características aí dele aí, eu acho que é isso aí. No trecho C, os próprios olhos alçassem pupilas ao céu, a conjugação destacada expressa. Se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, causa, concessão, condição. A condição foi de condição. Dinamismo, era do gelo, dinamismo renovado. O cara deu nota 3.5, isso aqui tá falando da era do gelo, né? Vamos ver aqui. Não vou ler isso não. Uma opinião no enunciado que desqualifica o filme Era do Gelo pode ser subentendida no seguinte segmento de texto. Era do Gelo tem os principais elementos plenamente estabelecidos. É assim, com uma trama batida, recontextualizada, que começa... Bom, trama batida é uma coisa meio, né? Tá batido, não é muito bom. Ainda a divisão dos continentes mundo afora, explicada em divertida sequência. Assumidamente infantil, inclusive com algumas piadas voltadas para as crianças pequenas. A Era do Gelo chama também a atenção pela qualidade da animação. Então isso aqui, ó. Não é muito positivo falar que é batido, né? É só de cima, viu? Não sei porque grifou de baixo. Pera aí, deixa eu... Então essa daqui, né? Ó, letra B. Letra B aí na bagaça. O jogo Banco Imobiliário. Um tabuleiro, tal, dicas. Isso aqui é instruções do jogo, né, mano? Tá bom. Os elementos constituintes do texto sobre o jogo Banco Imobiliário são os seguintes: material, regras, objetivos, estratégias. Fabricante, tempo de duração, material, regras, punições, tempo de duração, objetivos, dicas para venda. Materiais, regras, estratégias. Vamos ver aqui, ó. Dicas, tá vendo? Objetivos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tabuleiro, resistente, dinheiro, tal. Aqui são o jogo, né? Cada jogador recebe um peão. Os jogadores andam dos peões. Algumas certas... esse aluguel pode ser bem caro. Ganha o jogo quem chegar ao final com maior quantidade de dinheiro. Tem as dicas aqui. Material, regras, objetivos, estratégias. Compre todas as propriedades possíveis no início. Estratégia. Dicas de sorte e azar, tempo de duração, qualidade dos jogadores. É isso aí. Isso aí, acabou, mano. E aí, gostou da nossa pequena correção aqui de português? Se sim, deixe o seu like. Se eu te ajudei, se você usou esse vídeo de alguma forma,
Já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis, falou. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.